Paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui me encontro para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor Deus, Ele sempre está cobrando dos seus filhos, dos seus servos, que preguem a verdade, que preguem a palavra de Deus. Porque nós sabemos que é a única que sustenta o homem, é a palavra de Deus. E neste momento eu quero ler um versículo na Bíblia que se encontra no livro de Levítico, capítulo 19 e versículo de número 2. O versículo 2 do capítulo 19 de Levítico diz assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós sabemos que Deus, quando Ele tirou o povo hebreu, que estava escravo lá no Egito, e eles já viviam muito tempo na escravidão, por volta de 430 anos, e o Senhor decide tirar o seu povo lá do Egito com o seu braço forte. Você vai ver, lá em Êxodo capítulo de número 3, ele chama Moisés lá no Monte Horebe, fala com Moisés e diz que eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho visto como os egípcios lhe oprimem, e eu desci para os livrar. E diz a Bíblia que Deus fala com Moisés e diz que Moisés foi escolhido para ir a Faraó e dizer estas palavras: Assim diz o Senhor, que você liberte o meu povo. Foi a ordem que Deus deu a Moisés para que Moisés viesse a passar para Faraó. E nós sabemos que tudo aconteceu. Faraó endurece o seu coração e não quer deixar o povo ir. Deus vai, mostra os seus prodígios através das 10 pragas, para que o Faraó pudesse abrir o seu olho e ver que ali de fato era o Deus Todo-Poderoso que estava naquele negócio. Louvado seja Deus. Até o ponto de Faraó deixar o povo ir. Nós já conhecemos a história que Deus extermina todo o exército de Faraó e agora arranca com seu braço forte o povo hebreu que estava escravizado pelo Egito. Só que Deus, Ele cobra do povo hebreu. Ele cobra que o povo hebreu viesse a ter uma vida santa, uma vida separada. Deus, Ele escolheu um povo para que esse povo vivesse de uma forma que viesse a agradar a Deus. E nós vamos ver que em todo o percurso da história de Israel, sempre teve subidas e descidas, quedas e levantes. Mas nós sabemos que a vontade de Deus é que o seu povo tenha uma vida santa. Por isso que ele fala aqui no livro de Levítico. Ele diz que fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: Sereis santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no decorrer desta palavra, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta e diz: o que é ser santo? E se nós dissermos com as nossas próprias palavras, talvez alguém não vai acreditar, talvez alguém não vá dar crédito. Por isso que nós vamos mergulhar na palavra de Deus para que possamos compreender o que de fato Deus quer daqueles que decidem seguir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos lá para o Novo Testamento, no capítulo de número 7, versículo de número 21. Nós vamos ver Jesus aqui falando. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 7 de Mateus, versículo 21 em diante, ele vai dizer: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós vamos ver aqui uma palavra a qual pessoas chegam até mesmo a operar milagres, seja até mesmo a profetizar em nome do Senhor, mas as suas vidas não condiz, as suas vidas estão envolvidas com a prática da iniquidade. Então pessoas que fazem coisas erradas, mas mesmo assim estão ali anunciando a palavra de Deus, não sabem eles que o Senhor conhece a nossa vida bem de perto. Diz lá no Salmo 139, nós vamos ver que o Senhor ele conhece a nossa vida bem de perto. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 139 diz desta forma: louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz o Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer do Seol a minha cama, eis que tu está ali também. Se tomais asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem quem possa se esconder de Deus. Por mais que nós conseguimos enganar o homem, por mais que nós conseguimos esconder do pai, da mãe, dos irmãos, mas de Deus ninguém esconde. Deus conhece todas as coisas, conhece o nosso íntimo. Como diz o salmista, que ainda uma palavra não chega na nossa língua, o Senhor já está conhecendo todas. Ele sonda os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração. Como diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então nós temos que guardar o nosso coração. Por isso que o Senhor está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele vai dizer para essas pessoas que praticam a iniquidade, mas mesmo assim eles realizam coisas até grandiosas em nome do Senhor, mas ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, irmãos? Porque a iniquidade, ela separa o homem de Deus. Ela faz divisão entre o homem e Deus. Olha o que é que diz Isaías 59, versículo 1 e 2, ele diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados ou agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então há uma separação, há uma divisão, há uma barreira daqueles que praticam a iniquidade, daqueles que estão envolvidos com o pecado, há uma barreira entre ele e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São essas pessoas iníquas, são essas pessoas que vivem na prática do pecado, que mesmo eles realizando algo em nome do Senhor, Deus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Porque a vontade de Deus é que nós venhamos ter uma vida santa. Aqueles que se dizem ser de Deus, aqueles que se dizem ter Deus, Deus cobra que deve ter uma vida santa. Louvado seja o nome do Senhor. É uma vida separada para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus, ele cobra de nós isso. Louvado seja Deus. Ele cobra de nós isso. Ele sabe que nós somos falhos. Nós temos as nossas limitações, mas nós sabemos que a vontade dele é que nós venhamos ter uma vida de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver mais uma passagem na Bíblia
que se encontra aqui em Mateus capítulo 19. Vamos ver o que é que diz aqui. Mateus capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 19, versículo 16 em diante. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Deus não se agrada com bajulação. Este jovem veio bajulando: Bom mestre, que bem faço para herdar a vida eterna, para ter vida eterna? E Jesus vai repreender ele e diz: Por que tu me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Então o que é que acontece aqui? Jesus não estava dizendo que ele viesse desfazer da sua riqueza, mas que ele viesse o quê? Colocar o seu coração em Deus e não nas suas riquezas. Porque aquele que coloca o seu coração nos bens materiais e esquece dos bens celestiais, esta pessoa vive só para a terra. Essa pessoa é uma pessoa terrena e Deus quer que nós venhamos ser uma pessoa celestial. Pessoas santas separadas para morar no céu. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 3, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo de número 3 fala sobre isso. É a vontade que o Senhor Jesus quer, que o nosso coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo de número 3. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja de Colossos, ensinando, ele vai dizer dessa forma: Louvado seja Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. É o que ele está dizendo aqui. O jovem rico, o seu coração estava voltado para as suas riquezas. Até guardava os mandamentos. Quando Jesus falou sobre os mandamentos, ele diz: Eu guardo desde a minha mocidade. E Jesus disse: A gente falta uma coisa. Se tu quiser ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o jovem, ele estava com o coração voltado para as suas riquezas. A Bíblia vai dizer nos versículos seguintes, você vai ler, onde nós lemos aqui em Mateus capítulo 19, que o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Louvado seja Deus. Então dá para nós entender um pouco aqui sobre santidade. Ser santo é ter o coração voltado para Deus. Ser santo é entregar a vida ao Senhor de todo o coração. É amar o Senhor sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Isso é ser santo, a qual o Senhor cobra de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos em Colossenses capítulo 3, que ele vai dizer que todos aqueles que decidem ser santos, aqueles que decidem ir morar no céu, aqueles que decidem ser de Deus, ele vai dizer que a nossa vida agora está morta para o pecado. E agora nós vivemos para Deus. E agora a nossa mente está voltada para as coisas de cima, para as coisas do alto, para as coisas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele vai dizer aqui uma série de coisas sobre a gente abandonar
para ser uma pessoa santa para Deus. Abandonar isso. Versículo de número 5, no mesmo capítulo de Colossenses capítulo 3. Ele vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Louvado seja Deus. Então, outra coisa que eu aprendo aqui: primeiro, se eu quero ser santo, o meu coração tem que estar voltado para Deus. Tem que estar voltado para as coisas de cima, para as coisas do alto, para as coisas dos céus. E segundo, eu tenho que mortificar os meus membros que estão sobre a terra. Abandonar tudo isso que foi falado. A prostituição, abandonar também aqui toda sorte de impureza, né? Ele vai dizer que tem que abandonar também os apetites desordenados, a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ele vai dizer também que nós devemos despojar de tudo, né? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, porque nós já nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo, que se renova para o conhecimento da plena verdade de Deus. Ou seja, nós agora nos revestimos do novo homem chamado Jesus de Nazaré. O velho homem que habitava na nossa vida, que estava voltado para o pecado, para tudo aquilo que não presta, nós nos despimos, né? O Senhor Jesus nos lavou e Ele cobra que nós venhamos ter uma vida santa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também eu quero aqui também ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre santidade. Nós vamos ler só apenas essa passagem, para que nós possamos encerrar esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo escreve dessa forma: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então aqui Paulo está também exortando os tessalonicenses que devem ter uma vida de santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Se você ainda não compreendeu o que é ser santo, no decorrer dos vídeos que estarei transmitindo, nós vamos falar mais e mais sobre santidade segundo a Bíblia e segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, meus amados irmãos, você que está assistindo este vídeo, que Deus possa falar profundamente ao teu coração. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, compartilhe, convide pessoas para se inscrever, porque nós estamos aqui prontos, na direção do Senhor, para transmitir a sua palavra. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.